Hoje vamos expor Eclesiastes capítulo 9. Abra sua Bíblia comigo nesse texto. E lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanharmos a exposição. Eclesiastes capítulo 9. Ok? Então vamos lá. Diz assim Salomão: deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, e nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Complexo o texto, não? Pois bem, esse texto vai tratar sobre o seguinte tema: sabedoria para viver e para morrer. Sabedoria para viver e para morrer. Se vocês perceberam comigo, há um estribilho ao longo do capítulo 9. Debaixo do sol, debaixo do sol, debaixo do sol. Ele está tratando da vida apenas nessa questão da horizontalidade, não da verticalidade.
Então, é assim que ele está olhando a vida, de uma forma puramente secular. Então, é importante você e eu lembrarmos de duas coisas. Você morrerá, gostando desta ideia ou não. E você precisa lembrar de uma segunda coisa. Você precisa viver. Viver. A morte não chegou ainda, então viva. Aproveite a vida. Viva a vida em grau superlativo. Na verdade, Salomão, nesse texto, está como que aturdido com os mistérios indecifráveis da vida e com a realidade inevitável da morte. Então vamos às lições do texto. Primeira lição do texto, versos 1 a 3, é que a morte é inevitável. Até Jesus voltar, os homens morrerão. Então, vamos aqui olhar alguns pontos desse primeiro aqui, que a morte é inevitável. Primeiro, nossa vida está nas mãos de Deus. Olha o verso primeiro. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão o quê? Nas mãos de Deus. Pronto. Sua vida está na mão de quem? De Deus. Os sábios estão nas mãos de quem? De Deus. Os tolos estão nas mãos de quem? De Deus. Quem controla o mundo? Deus. Quem define o dia que você vai morrer? Deus. Quem tem as rédeas da história nas mãos? Deus. Então eu sou o quê? Dependente de Deus. Essa é a primeira ideia que ele quer passar. Não somos o capitão do nosso próprio destino. Nós estamos nas mãos de Deus. A questão é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, tem que escolher aí. Se Deus está do seu lado, ou Deus está contra você. De Deus você não escapa. Segundo ponto aqui nessa primeira parte ainda, nós não administramos o futuro. Olha a final do versículo 1. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Ou seja, primeiramente ele está dizendo que a vida não é um mar de rosas. Tá? Não é mesmo. Mas nós não administramos o nosso futuro. Nem você nem eu se sabemos se vamos enfrentar amor ou ódio lá na frente. Porque enfrentar amor ou ódio não tem nem tanto a ver com o estilo de vida que você vive agora. Paulo era um homem do bem e foi odiado. Estevão era um homem do bem e foi apedrejado. Então, se é ódio ou amor que você vai colher lá na frente, você também não define, você também não decide. Isso está alheio à sua vontade, ao seu controle. Terceiro, a vida não parece ser justa. Olha comigo o verso 2 e o verso 3, parte A. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz, em que lugar? Debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Bom, parece que esse conceito aqui não é cristão, não é isso? Não é um conceito claramente cristão. Porque o que a Bíblia diz? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, a carne colhe corrupção. O que você semear, se você ceifará. Mas como assim ele está tratando? O que ele está falando? O que ele está falando é o seguinte, é que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. Por exemplo, chegou a pandemia, Covid-19, só incrédulo morreu? Só ateu morreu? Só blasfemo morreu?
Não. Pandemia atingiu quem? Todo mundo. Todo mundo. Você mora num condomínio, um prédio. O prédio desaba. Quem morre? Crente, descrente. Ateu, blasfemo, piedoso, todo mundo. Vem um tsunami, varrendo a cidade, Brumadinho, etc, e etc, etc. Quem é atingido? A enchente do Rio Grande do Sul atingiu quem? Todos. Todos. Pode ser piedoso, pode ser ateu, pode ser incrédulo, pode ser isso, pode ser aquilo. Quando a situação chega, ela atinge quem? Todo mundo. Todo mundo. É disso que ele está tratando. Você pega um Jó da vida, ele era um piedoso. Sofreu os golpes. Você pega um Estevão da vida, foi apedrejado. Você pega um Paulo da vida, foi degolado. Você pega um Pedro da vida, foi crucificado. Ou seja, moralidade não é proteção contra mortalidade. Bala perdida pega quem na rua? Quem tiver na hora. Se é crente ou descrente, a bala vai pegar nele. É desse aspecto que ele está tratando para nós. Uma tempestade, um acidente, uma pandemia atinge crentes e descrentes. É isso que ele está tratando aqui. Quarto lugar, a morte é absolutamente certa. Agora vamos olhar o versículo 3, a parte B dele, que diz assim: também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios, enquanto vivem depois, rumo à morte. Ou seja, o camarada viveu na presença de Deus. Ele vai para onde? Rumo à morte. O cara viveu na rebeldia e na transgressão. Depois, vai para onde? Rumo à morte. Você sepulta crente, sepulta descrente. Você tem funeral de crente, funeral de descrente. Você chega num cemitério, aqui jaz o crente e o descrente. A morte é o quê? Inevitável. Então, esse tema de morte é um tema muito recorrente em Salomão, aqui em Eclesiastes. Só para vocês terem uma breve ideia. Dá uma olhadinha comigo, porque às vezes esse assunto não é gostoso de ouvir, mas é necessário de entender. Capítulo 1, versículo 4. Eu vou só fazer um levantamento rápido. Geração vai, geração vem. Quando você diz geração vai, geração vem, você está implicando em quê aqui? Morte. Dá uma olhadinha no capítulo 2. Versículo 14 a 17, está escrito assim: os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois, tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Então, um dia vai chegar, a morte vai chegar. Se você olhar no capítulo 3, 18 a 20, já está tratando também do assunto. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. E eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Ele não está falando que o animal tem alma, e como o homem não. Ele está dizendo que, do ponto de vista material, físico, morre um animal e morre um homem. Morre um ser humano e morre um ser irracional. A morte chega para todos. E assim por diante. Vai esse assunto até capítulo 12. Então, esse é o primeiro ponto que nós queremos tratar aqui. A morte é o quê? Inevitável. Segundo ponto. A morte é implacável. Não só inevitável, ela é implacável. Versos 4 a 6. Primeiro, a morte fecha a porta da esperança. Olha o versículo 4 aí, 9 e 4. 9 e 4, parte A do verso 4. Para aquele que está entre os vivos,
Há o quê? Esperança. Então, a morte fecha o quê? A porta da esperança. Ah, eu esperava ficar rico. Só esperava. A morte chegou, zera a conta. Não tem morto rico. Tem? Igual o menino falou, queria ser rico, igual meu avô, morreu rico. Não, morreu rico, não, morreu pobre. Não levou um centavo. Ele viveu rico, morreu pobre. Nada trouxemos para este mundo, nada dele levaremos. Então não tem rico morto, tem rico vivo. A morte fecha a porta da esperança. Quem morre agora, entendamos uma coisa aqui, quem morre ímpio, aplicando para o cristianismo, tá, gente? Quem morre ímpio ressuscita para a ressurreição do juízo. Quem morre na piedade ressuscita para a ressurreição da vida. Tá? A vida é mais do que viver, a morte é mais do que morrer. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Segundo ponto, a morte acaba com todo o prestígio. Versículo 4b diz assim, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Bom, a comparação aqui é cruel para aquele tempo. Para nós nem tanto, porque hoje os cachorrinhos são tratados a pão de ló. Não é verdade? Essa questão de animal pet hoje está um negócio impressionante, né? Eu já disse para vocês, numa das aulas aqui, de um telefonema que eu recebi. E a mulher me fez a seguinte pergunta. Ô pastor, eu estou ligando para perguntar para o senhor se a minha cachorrinha vai para o céu. E eu tomei um susto com a pergunta. Eu estava elaborando uma resposta quando ela disse assim, porque se ela não for, eu também não quero ir não. Aí eu respondi, falei, eu não estou entrando em briga de família não, esse negócio é com vocês aí, não tem nada disso não. Você está doido de entrar em briga de família? É curioso isso. Mas hoje tem gente dormindo debaixo do mesmo cobertor, um cachorrinho. Vocês estão rindo por causa de quê? Eu não entendi. Eu tenho um amigo que é pastor reformado, calvinista, que foi fazer uma cerimônia de casamento e ele não está sabendo de nada. E na hora da aliança entrar no cortejo, a cachorrinha da família foi levando as alianças. Então, o negócio hoje está complicado. Agora, cão, lá na época de Salomão, não era pet não, viu gente? Era cachorro de rua, leprento, que virava as latas de lixo. Era um animal execrável. Leão é o rei da selva, símbolo da força, do poder, do controle, do domínio, de liderança. Então ele está dizendo, vale mais um cachorro leprento, vivo, do que um leão famoso morto. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando a pessoa morre, acabou o prestígio. O leão não ruge mais, não ataca mais, não lidera mais, não é o chefe da floresta mais. Está entendendo isso aqui? Morreu, o prestígio acabou. Uma perspectiva debaixo do sol. Terceiro, a morte encerra os privilégios. Olha o verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já esqueceu. Está falando debaixo do sol, viu, gente? Crente tem recompensa, sim. Crente tem recompensa, não tem? Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas, as suas obras acompanham. Mas na perspectiva materialista, horizontalista da vida, debaixo do sol, morreu. Acabou o prestígio. Se você parar para perceber, os vivos sabem que vão morrer, então eles podem mudar de conduta. Eles podem ter uma outra rota, deixar o caminho da transgressão, entrar no caminho estreito da obediência.
Então tem chance ainda para ele. Mas os mortos não podem mais mudar o destino. Morreu rico, está lá em Lucas 16, foi sepultado no inferno. Aí no inferno não dá para mudar mais. Nem uma gota d'água tem mais. Nem ajudar a família pode mais. Há um grande abismo entre aqui e lá. Então não dá para passar de lá para cá, nem daqui para lá. Ou seja, a morte encerra o quê? Completamente o prestígio, os privilégios. Quarto, a morte encerra as atividades. Versículo 6. Vamos lá? Vão comigo? Amor, ódio e inveja. Para eles, já pereceram. Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, preste atenção nisso. Seja atividade boa, amor. Seja atividade má, ódio e inveja. Morreu, acabou. Acabou. Paulo chega a dizer que a lei não tem controle sobre o morto. Você deve R$1 milhão. Morreu, não dá para pagar a conta mais. Não se cobra mais a dívida. Acabou, morreu. Ou seja, nas atividades daqui, não tem mais lead, não tem mais trabalho, não tem mais atividade, não tem mais. Aliás, nem casamento tem mais. Então aproveita agora, meu filho, porque não tem depois. Alguns dizem, até que enfim também, né? Mas, que pena, podia demorar um bocadinho. Tem não, filho. É só para aqui. Bom, vamos ao terceiro ponto da mensagem. A vida é para ser celebrada. Então ele está falando da inevitabilidade da morte, da implacabilidade da morte, mas agora está olhando agora para o outro ângulo, a vida. Então, em primeiro lugar, celebre a mesa farta. Versículo 7, leia um comigo. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Então, preste atenção. Comer e beber, à luz da Bíblia, é um ato litúrgico, festivo. Um ato de adoração a Deus. É por isso que crente, preste atenção, hein? Crente tem o hábito de fazer o quê antes de comer? Dar graças a Deus. Tem muitas casas de crentes hoje que as pessoas não estão orando mais para agradecer a comida. Eu cheguei num restaurante recentemente e o garçom veio servir e eu disse, o senhor pode aguardar só um minutinho? E orei. Eu oro em voz alta mesmo, não tem vergonha não. E o homem se emocionou e disse, quantos anos que eu trabalho aqui, nunca tinha visto alguém parar para agradecer a Deus a comida. Ele está dizendo, coma e beba festivamente. Então, só para parar um pouquinho, você agradece a Deus, você tem pão na sua mesa, com fartura. Que privilégio, que bênção. Agora, preste atenção. Ele está dizendo aqui, comer com alegria e gostosamente. Porque às vezes, irmãos, a mesa é farta, mas o ambiente é pesado. A mesa é farta, mas a comida desce quadrada. E é nesse contexto que o próprio Salomão vai testemunhar em Provérbios, capítulo 15, 17 e 17:1, que é melhor você ter um prato de hortaliça onde tem amor, que ter um banquete de carnes e mágoa e ódio e ressentimento e briga. Quando tem amor, um prato de arroz com feijão é um banquete. Quando tem mágoa, picanha maturada, parece que tem gosto amargo. Não é tanto que está sobre a mesa, é o que está no coração. Segundo, aproveite todos os momentos da sua vida
festivamente, versículo 8. Leia comigo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então vamos entender o significado primário do texto e depois só a aplicação espiritual do texto. Porque esse versículo é quase só usado para a questão da unção, não é? Santidade e unção. Vestes alvas e óleo sobre a cabeça. Mas não é o sentido primário do texto. Quem vestia vestes brancas? Os guerreiros vitoriosos voltavam das conquistas com vestes brancas. Quem vestia vestes brancas? As pessoas no dia de núpcia, no dia de festa, no dia de celebração, os sacerdotes. Então, vestes brancas, não falte vestes brancas, é o seguinte: não falte na sua vida este ambiente de celebração, de gratidão, de vitória, de exultação. Ponha vestes brancas. Todo dia que você vive é um dia único na história, nunca houve um igual, nunca haverá outro semelhante. É só este, é o único dia singular na sua vida, é hoje. É hoje, porque o amanhã não chegou, o ontem já foi embora, só tem o hoje. Então viva hoje celebrando a vida. O que é o óleo sobre a cabeça? É honra. É o Salmo 23. É honra. Então viva hoje como se fosse o último dia da sua história, com prazer, com deleite, com exultação, com gratidão. É isso que ele está dizendo. Agora vamos à aplicação espiritual, porque esse versículo é quase só usado para aplicação espiritual. Vestes brancas falam de santidade, de você ser justificado. A pergunta lá do Apocalipse capítulo 7 é: de onde vem essa multidão? Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estão com vestes alvas, com palmas nas mãos, exaltando a Deus. Então, vestes brancas também significa viva uma vida de santidade. Óleo sobre a cabeça significa você recebe a unção do Espírito Santo para viver esse dia na presença de Deus e para a glória de Deus. Terceiro, desfrute a vida conjugal. Leia o 9 comigo, por favor. Vamos juntos? Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então, o que ele está dizendo? É que a vida conjugal é para ser celebrada. Em outras palavras, não ponha o seu casamento no piloto automático. Porque não tem nada mais perigoso para a vida conjugal do que a rotina, a mesmice, a falta de criatividade. Então, aqui há demonstração de afeto, a mulher que amas. Aqui há busca ativa de alegria, goza a vida. Aqui há encorajamento perpétuo todos os dias da tua vida. Aqui há um meio às lutas, porque isso tudo é vivido em meio às lutas, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então não espere só dias róseos para celebrar a vida conjugal, não. Você celebra na dinâmica da vida. Tem luta, tem festa, tem alegria, tem prazer conjugal, no meio do torvelinho da vida, no miolo da tempestade da vida. É aí que você celebra a sua vida conjugal. Quarto, faça o seu trabalho com excelência. Versículo 10, leia comigo o versículo 10. Vamos juntos? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ele está falando isso do ponto de vista debaixo do sol. Porque para onde nós vamos, tem trabalho sim. Tem trabalho sim. Apocalipse 22 diz que os seus servos o servirão. E nós vamos trabalhar, gente, com um corpo de glória, sem cansaço,
sem fadiga, sem estresse, sem ansiedade, sem medo. Um corpo 100% turbinado pela glória de Deus. Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Agora, na perspectiva humana, terrena, debaixo do sol, morreu, acabou o projeto. No cemitério, tem muitos sonhos não realizados. Então, lute para realizar os seus sonhos agora. Depois, não tem mais sonho. Agora, o que ele está ensinando para nós? Trabalhe. Tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faze-o conforme o quê? Suas forças. Deus não vai requerer de você mais do que você pode dar. Ele deu para um 5 talentos, deu para outro 2 talentos, deu para um terceiro 1 talento. Deus nunca vai cobrar daquele que deu 1 talento, você tem que me dar 5 de volta. Deus não vai cobrar de você que você não foi igual Billy Graham. Mas Deus vai cobrar de você o talento que ele deu. Então, se você vai fazer alguma coisa, faça com excelência. Faça o melhor. Faça tudo quanto você pode fazer. Entregue o que você precisa entregar. Salomão está dizendo nada de preguiça. Nada de fazer a coisa relaxadamente. Nada de fazer meia boca. Se é funcionário da empresa, seja o melhor que você puder. Você trabalha por conta própria, faça o melhor que você puder. Se você está cuidando da sua casa, uma mulher que trabalha no lar, faça o melhor que você puder. Você vai fazer o almoço, o jantar, faça o melhor que você puder. Tudo que você for fazer, faça com excelência. É isso que Salomão está nos orientando aí, conforme as tuas forças. Quarto ponto do nosso estudo. Eu volto ao tema de morte outra vez. Então, começou com morte, deu uma pausa, tratou da vida, vamos voltar para a morte. Dureza, né? Então, ele vai dizer que a morte é imprevisível. Versos 11 e 12. Em primeiro lugar, a vida nos surpreende. Verso 11, parte A. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. O que está percebendo aqui? Salomão está escalando um time de primeira divisão, de primeiríssima divisão, para jogar o jogo da vida. E aí tem um time de terceira divisão, que ninguém acredita nele, que costuma levar de goleada. E para surpresa, no campeonato final, na decisão final, os pernas de pau é que ganham. E os camaradas com a camisa cheia de estrela, de títulos conquistados, levam tinta. Perdem. Não é isso que ele está dizendo aí? Não é dos ligeiros. O cara é corredor de maratona, vencedor de maratona 100 metros. Não é dele o prêmio. Não é do valente, cara que domina todo, sabe tudo, conhece tudo, não teme nada, conhece estratégia de guerra, não é dele a vitória. Não é dos sábios o pão, o cara é sábio demais, mas não conseguiu traduzir a sabedoria dele em dinheiro, em riqueza. Não é do prudente a riqueza. O cara é prudente. Nem do inteligente, o cara sabe muito. Por favor. O que aconteceu? A vida é cheia de surpresa. Os improváveis ganham uma grande zebra no campeonato da vida. Tem hora que você olha para um cara assim, o cara é rico, mas muito rico, mas o cara é bobão.
É bobão. Mas o cara ganha dinheiro, parece um Midas. Tudo que bota a mão vira ouro. Aí você vê um cara inteligentíssimo, o cara é sábio, o cara entende, o cara conhece, o cara é bom em tudo. Coitado, tá ralando. Ralando. A vida surpreende a gente. É um Davi diante de um Golias. O Golias tinha tudo para ganhar, mas quem vence a guerra é o Davi. Segundo ponto, a vida está fora do nosso controle. A vida está fora do nosso controle. Versículo 11, a parte B. Quando ele diz assim, porém, tudo depende do tempo e do acaso. Essa palavra acaso a gente não gosta muito no contexto cristão, não é verdade? É claro que Salomão está aqui não contrariando para nós o princípio de Efésios 1:11. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Você e eu não cremos em acaso nesse sentido. Não cremos em acaso, não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em olho gordo, não cremos em macumba para crente. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Mas o que ele está colocando aqui é que você não tem controle sobre as circunstâncias da vida. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Tudo depende do tempo. Você não controla o vento, controla? Você está embarcando, como lá em Atos 27, eu preguei hoje de manhã. Paulo diz, olha, não é bom viajar não, não é seguro viajar não, no inverno não se viaja não, mas o centurião escutou o capitão do navio, o piloto do navio, não, tá tranquilo, olha que vento calmo, olha que tempo maravilhoso, tá tudo bem, olha que vento leve, vai ser legal. E de repente eles embarcam, daqui a pouco vem um tufão, uma tempestade, vento contrário. Você controla isso? Não controlo. Não controlo. Os acontecimentos estão fora do nosso controle. Você controla quem persegue você? Você controla uma pandemia? Você controla um vírus e uma bactéria que está no ar aí? Você controla um acidente? Você sai de casa para férias, bota toda a família, vamos curtir as férias. Um acidente. Eu preguei recentemente numa igreja, onde o pastor anterior saiu com a família para a praia, dia de descanso. Ainda levou uma coleguinha da filha. Até o cachorrinho da família foi junto. Morreram todos no acidente. Todos. Todos. Você não controla. Ou seja, o ser humano é absolutamente dependente de Deus e das circunstâncias. Que ele chama aí do acaso. Terceiro lugar, a morte chega sem mandar aviso prévio. Versículo 12. Leiam comigo o versículo 12, por favor. Vamos juntos? Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Ô, gente, pense comigo. Se um cardume de peixe está nadando festivamente no mar ou no rio, feliz da vida, talvez se comunicando entre eles, não sei, e tem lá uma rede. Se ele soubesse que ali naquele local teria uma rede e que ele seria apanhado pela rede, ele nadaria para outros cantos. Não é verdade? Tem uma arapuca, tem um laço, passarinho voando gostosamente pelo ar das criaturas irracionais de Deus. Eu acho que o mais feliz é o passarinho. Já pensou voar? Que coisa fantástica. Se ele soubesse que ao pousar aqui tem um laço que vai prendê-lo, ele não pousaria aqui? Continuaria voando. Se você soubesse que
no quilômetro tal, na curva tal, você está dirigindo, vem um caminhão na contramão para bater de frente em você, você nem viajaria nesse dia. Você não tem controle. Assim como um peixe cai numa rede, assim como um pássaro cai num laço, o homem cai também no dia da calamidade. Ele não está sabendo, ele não tem controle, ele não domina isso. Ele está sujeito a essa realidade. Em outras palavras, a morte vem em hora inesperada. Pode vir lá na academia, o cara está lá malhando. Dá um infarto no cara, o cara cai. Ele está lá no seu trabalho, na sua mesa de negócio. Morreu. Pronto. Ou lá na CTI do hospital. Em outras palavras, o homem não tem o quê? Controle. Nem do dia, nem da hora, nem da circunstância. A morte chega sem mandar aviso prévio. Vamos ao último ponto, então, dessa mensagem. É que agora ele vai trabalhar aqui. O tema é sabedoria para viver e sabedoria para morrer. Agora ele vai tratar que a sabedoria é proveitosa. Primeiro, a sabedoria ilustrada. Ele vai ilustrar a sabedoria nos versos 13 a 15, parte A. Você lê comigo, por favor, 13 a 15, parte A. Vamos juntos? Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Sitiou-a, levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Até aqui. Até aqui. Então ele está mostrando, está ilustrando sabedoria. Está contrastando um rei grande com um pobre sábio. O rei grande chegou numa pequena cidade, sitiou-a, cercou-a, entrincheirou-a para atacá-la. Mas dentro da cidade tinha um velho, tinha um pobre, que era sábio. E a sabedoria desse pobre livrou a cidade do ataque desse rei grande. E o que ele está querendo dizer com isso? Que a sabedoria do pobre é mais forte do que o poderoso rei bem armado. Vamos ilustrar. Vocês se lembram que no governo de Ezequias, aqui em Judá, em Jerusalém, no governo dele, as 10 tribos do Reino do Norte foram tomadas pelo Império Assírio. Samaria caiu. Esse mesmo Império Assírio, tão poderoso, vem e acha que vai fazer o mesmo com Jerusalém. Cercou Jerusalém, entrincheirou Jerusalém. O exército poderoso, expansionista, guerreiro, truculento, sanguinário. E deu uma ordem para o rei Ezequias se entregar. E disse ao rei Ezequias, olha, Deus nenhum pode livrar você da minha mão. O que Ezequias fez? Ele buscou a Deus. E o que Deus fez? Deus escalou um anjo. Um único anjo. E esse anjo matou, ao redor de Jerusalém, 185 mil soldados assírios. Jerusalém não foi tomada. Ou seja, a sabedoria de um homem é mais poderosa do que um poderoso rei com um grande exército. Então ele está ilustrando o poder da sabedoria. Segundo ponto, isso é triste, a sabedoria esquecida. Leia comigo o versículo 15, a parte B. Só a parte B agora. Depois do ponto e vírgula está escrito assim, contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. O que está querendo dizer com isso? Nós temos o quê? Memória curta. Memória curta para agradecer. Meus amados, Salomão está dizendo com isso que somos instáveis e que a fama
é transitória. Então, fica muito animado não com os holofotes, porque eles apagam. Não se entusiasme demais com os aplausos dos homens, não, que eles cessam. Ninguém permanece no pódio a vida inteira. A mesma multidão que aclama hoje vai crucificar amanhã. Ele, aliás, já disse isso em outra circunstância, que a gratidão parece que sofre de amnésia. E nós esquecemos até mesmo da família, sabia? Eu vou fazer um teste, já fizemos isso aqui, mas quem no auditório aqui pode levantar a mão e dizer para mim os seus tetra-avós ou tataravós, nome deles? Você lembra? Quem foi o bisavô do seu avô? Você e eu não sabemos. Foram importantes, mas caíram na malha do esquecimento. Sabe o que significa isso? Os netos de seus netos nem vão saber que você existiu. Então, baixa a bola. Baixa a bola. Sabedoria esquecida. Finalmente, último lugar. A sabedoria enaltecida. Versos 16 a 18. Vamos juntos ler esses 3 versos, 16 e 18. Vamos juntos? Então, disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Um só pecado destrói muitas coisas. Então a sabedoria é melhor do que o quê? Do que a força. Um tem os músculos tonificados, o outro tem os neurônios esticados. O que vale mais? A força ou a sabedoria? Mas ele diz ainda que a sabedoria é melhor do que as armas. Melhor que o exército. Porque um exército com armas na liderança de um tolo é uma tragédia. É uma tragédia. É uma tragédia. Eu gosto da expressão do verso 17. E até escrevi uma pastoral sobre esse texto essa semana. As palavras dos sábios ouvidas em silêncio. Silêncio. Você nem disse para ninguém. Talvez você nem pudesse dizer. Talvez você guarda isso no seu coração e pondera isso com Maria, ponderando essas coisas no coração. Elas são mais valiosas do que os gritos de quem governa entre tolos. Porque para governar entre tolos, tem que ser tolo. E quem botou o tolo no trono, se não foram os tolos? Que colocaram-no no trono. Então o rei tolo governa a gente tola. Cada povo tem o governo que merece. E não reclama do rei tolo se você foi tolo de votar nele. Vou fazer igual o Orival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, a sabedoria é melhor do que a força, do que as armas. Mas ele termina, irmãos, com uma frase complicadíssima e dolorosa para nós. Como é que ele termina? Mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vocês têm visto isso? Pensa em Adão.
E bagunçou, não bagunçou? Você e eu pagamos o pato até hoje. Pensa comigo em Acã. Quem sofreu por causa do pecado escondido de Acã? O povo de Israel. A nação toda. Pensa comigo em Davi. Uma noite de prazer custou uma vida de sofrimento. Milhares de pessoas morreram. Então ele está dizendo o seguinte, que no meio da sabedoria, muito cuidado, porque o pecado pode estragar muita coisa. E atingir muita gente. Fazer muita gente sofrer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria para viver. Sabedoria para morrer. Porque ninguém está pronto para morrer, a não ser que viva bem. E não basta viver bem, é preciso morrer bem. Que Deus nos ajude. Amém.